funk. Se você me conhece por conta dos vídeos de Bullet Journal, calma, fica comigo que eu garanto pra você que os vídeos aqui ainda vão ser válidos para você e você vai conseguir aplicar todas as ferramentas que eu trouxer da mesma forma que era antes. E eu não desisti do Bullet Journal, mas eu vou começar esse ano usando um planner. Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer e eu tô aqui para te mostrar que você pode gerenciar a sua vida usando qualquer caderno. E para isso nós temos 3 pilares aqui nesse canal, que são o autoconhecimento, o planejamento e a organização. E eu ainda vou fazer um vídeo detalhando cada um desses pilares, porque por mais que eles pareçam ser autoexplicativos, isso pode ser uma pegadinha, porque às vezes a gente acha que entende uma coisa, mas na verdade a gente não entende muito bem. Mas eu já fiz um vídeo curto aqui explicando brevemente como que esses 3 pilares interagem entre si, e eu vou deixar ele em algum lugar por aqui para que você possa assistir, porque é um vídeo bem curtinho, tem 1 minuto só. Então dá uma olhada ou nos cards, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado aqui que eu vou deixar esses shorts para você assistir. Mas basicamente o que eu acredito é que a gente tem muito mais chance de ser feliz e de ter realização quando as nossas ações partem do autoconhecimento. E se você é daquelas pessoas que já tem um receio dessa palavra, porque pra você essa palavra parece muito abstrata ou parece uma coisa muito de humanas, eu tenho uma notícia para te dar. Quando eu falo de autoconhecimento, eu tô querendo falar sobre análise de dados. Ou seja, para tomar essa decisão de parar de usar o Bullet Journal e começar a usar um planner, eu tive que primeiro fazer uma coleta de dados sobre mim mesma, para que assim eu pudesse entender o que estava acontecendo e qual era a melhor alternativa para o meu momento. Nesse caso, o meu problema é que chegou um momento que eu percebi que o negócio não estava indo para frente, eu não estava mais conseguindo usar o Bullet Journal, mesmo sendo um método que eu realmente acredito e que já me ajudou demais. Chegou um momento ali que eu percebi que eu não estava conseguindo usar, eu ficava muito tempo sem usar, e aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo. E aqui eu volto a enfatizar que eu não desisti do Bullet Journal, eu só resolvi dar uma pausa por conta desses problemas que eu encontrei ali no meu uso do caderno. Inicialmente, a minha ideia é usar o planner por 6 meses, mas isso não é uma regra, pode ser que eu mude isso dependendo do que eu achar que for melhor para mim. O caso é o seguinte, na minha análise de dados, eu encontrei 3 fatores que estavam me prejudicando no sentido de continuar a usar o meu caderno. O primeiro deles é a questão com as artes, as decorações que eu faço, fazia no meu Bullet Journal. E aqui o problema não é a decoração em si, porque eu amo fazer as decorações. A questão que eu percebi são principalmente 2 pontos. O primeiro é que eu gosto muito de fazer aquarelas. E aí, usando o caderno do Bullet Journal, mesmo que eu usasse um caderno que tinha uma gramatura extremamente alta, que eu conseguia usar a água com facilidade, sem ter que me preocupar de rasgar a folha, mesmo assim, não é um papel específico para aquarela. E como ao longo do ano, acho que já faz mais de 1 ano que eu estava fazendo as aquarelas só no Bullet Journal, porque eu conseguia parar só uma vez por mês para fazer esse desenho, o que eu percebi é que eu não estou conseguindo ir para frente também, desenvolver as minhas técnicas em aquarela, porque um papel específico para o material faz toda a diferença. A tinta se comporta de uma maneira totalmente diferente no papel específico para aquarela. E como eu só conseguia ter tempo para fazer aquarela uma vez por mês, eu acabava fazendo ela no Bullet Journal, e aí eu não tinha essa questão do papel específico, de treinar a minha técnica. Além dessa questão, também eu percebi que eu fui deixando de perder o prazer que eu tinha de fazer as pinturas, porque, gente, é muito diferente você fazer as pinturas ali tranquila, sem ter uma câmera em cima de você. E quando você está desenhando, escrevendo, geralmente a gente fica assim mais debruçado sobre o papel. Agora, quando você tem uma câmera em cima de você gravando tudo isso, a posição que você tem que ficar é muito diferente, é desconfortável. Então eu não estava mais tendo aquele prazer de fazer as pinturas, não por conta do desenho, da complexidade da pintura, mas sim por conta de todo o equipamento ali em cima de mim e ter que ficar parando a câmera e volta, e para a câmera e volta. Então esse meu primeiro problema era em relação à arte, mas não ao desenho, à complexidade da arte, e sim a esses pontos que eu falei para vocês. O
O segundo problema que eu encontrei foi em relação à exposição da minha parte de diário. Se você conhece minimamente o método Bullet Journal, você sabe que o autor criou o método para que você use como um registro e também para planejamento e organização. Acontece que essa parte do registro, ela é realmente como se fosse um diário. E eu sempre mostrei, sempre compartilhei tudo do meu caderno aqui com vocês. E aí também tinha essa questão, às vezes eu tinha que ficar tampando algumas coisas, ou eu tinha que ficar pensando na hora de escrever sobre os meus sentimentos, o que eu queria compartilhar, o que eu não queria compartilhar. E como o Bullet Journal é uma metodologia que você consegue colocar tudo isso em um único caderno, então você consegue tanto ter a sua agenda da semana com as suas tarefas e organização e também ter um diário no mesmo caderno, eu não tinha outros cadernos, eu usava apenas o meu Bullet Journal. E pra mim não fazia muito sentido naquele momento, porque eu não tinha avaliado ainda esse aspecto, mas na minha cabeça, naquele momento, não fazia sentido eu separar os cadernos justamente porque esse é um dos benefícios do Bullet Journal. E a terceira questão, que eu acho que foi a que mais pesou no final das contas, é a questão de lidar com as emoções. Porque sim, no Bullet Journal, diferentemente de um planner, que as coisas costumam ser mais diretas, você tem que fazer uma reflexão, e o autor também, se você for seguir ali a metodologia que está no livro, ele sempre fala o quão importante é que você faça uma revisão diária, semanal e mensal. Então sim, você tem que olhar para os seus sentimentos, para como está indo a sua vida, o que está acontecendo. E o ano passado para mim foi super complicado, aconteceram várias coisas e eu percebi que eu também não estava conseguindo usar o meu caderno justamente porque eu não queria ter que escrever sobre o que estava acontecendo. Eu não queria ter que olhar para aquilo, refletir sobre o que estava acontecendo. E é óbvio que a gente não consegue dar passos para frente sem resolver as nossas questões, sem resolver as pendências que a gente tem conosco e com as outras pessoas. Mas também tem momentos que a gente simplesmente não tem condições de lidar com aquilo e a gente precisa de um tempo para digerir tudo que está acontecendo. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu simplesmente não queria ter que escrever sobre o que estava acontecendo e aí eu parei de usar. Acontece que eu parei de usar tudo, não só essa parte do diário, mas também a parte de tarefas, de organização, de planejamento. E foi por tudo isso que eu cheguei à conclusão de que às vezes a gente realmente precisa dar um passinho para trás para entender melhor as coisas e poder seguir em frente. Então, não, eu não desisti do Bullet Journal, eu realmente acredito muito nessa metodologia. E o que eu vou fazer é, vou ler o livro novamente. Inclusive, eu já tinha prometido aqui para vocês uma série detalhando cada parte do livro para que vocês também possam saber como que o autor coloca isso na metodologia real. Então, nesse tempo, eu vou reler o livro, vou reentender o que estava funcionando, o que não estava funcionando. Agora, uma coisa muito importante, eu vou continuar usando exatamente as mesmas estruturas que eu já usava lá no meu Bullet Journal. Eu realmente só decidi usar um planner talvez para mudar esse meu raciocínio psicológico. Eu também vou implementar algumas mudanças. Por exemplo, as aquarelas que eu fazia ali nas capas dos meses, agora eu vou fazer uma aquarela lá no papel de aquarela específico. Eu não vou trazer isso para o meu caderno de planejamento e organização. E a mesma coisa na questão do diário. Eu tenho um caderno agora que é só para eu escrever sobre os meus sentimentos e aí esse caderno eu não vou compartilhar com ninguém. Tá, mas se eu vou continuar usando a mesma estrutura que eu já usava, tirando essas duas coisas, então por que eu não continuei usando um caderno como um Bullet Journal? Por que eu escolhi um planner? É realmente mais pela questão psicológica, para eu dar uma desvinculada, dar um passo para trás, para ver se eu consigo mudar esse sentimento que eu criei com todos esses aspectos que eu comentei aqui com você. Mas para que eu conseguisse usar as mesmas ferramentas que eu estava usando no Bullet Journal, eu precisava de um planner que fosse extremamente simples e muito flexível, ou seja, um planner que tivesse páginas livres para que eu conseguisse incluir coleções, incluir coisas ali no início do mês. E além disso, eu também precisava de um planner que fosse barato e que eu conseguisse imprimir na minha casa. Então no próximo vídeo eu vou mostrar o planner que eu vou usar e a gente vai começar nessa jornada de planejamento e organização. Então já se inscreve aqui no canal e ativa todas as notificações para você não perder esses vídeos, porque eu tenho certeza que a gente vai compartilhar muitas ideias aqui e no final desse ano a gente vai conseguir
ter alcançado todas as nossas metas e os objetivos que a gente vai colocar no papel.